irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Abrir a palavra de Deus, Salmo 3. Aleluia. Glória a Deus. Eu já agradecer ao presbítero Sebastião pelo carinho e pelo convite. Nosso irmão, nosso amigo. Conversávamos bastante depois do culto, algumas vezes, na série. Deus abençoe a sua família, a eles, né? A Noemi, uma bênção também, Deus abençoe. Os irmãos da Coab, né? Acho que a maioria deles já vi, né? Engalei, Rosário, né? Trabalham isso, acho que quase 9 anos lá. Já é uma bênção. Deus abençoe, viu? E as irmãs, algumas eu entreguei ceia com o pastor Elias, não, pastor Isaías, né? Uma Clara ali, né? Maria Clara. André. Não, a irmã Branca. André. Amém. Tá certo. Amém, irmãos. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe a igreja, os obreiros aqui que estão conosco. Mas eu queria fazer hoje a leitura do Salmo 3. Não vou demorar, tá bom, irmãos? Vai ser uma leitura talvez um pouco mais devocional, tá bom? Sei que as horas se passam. Salmo 3 está escrito assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos dos filhos, e quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Irmãos, pode tomar os nossos assentos, por gentileza. Glória a Deus. Eu queria refletir com vocês aqui hoje. E eu peço por gentileza que não feche a Bíblia, não feche Salmo 3. E eu queria refletir com vocês qual é o segredo do sono de Davi. Davi diz aqui no verso 5: eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Qual é o segredo do sono de Davi? A insônia tem sido um mal que tem afetado milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, mais de 73 milhões de pessoas têm sofrido com insônia. Remédios calmantes têm sido usados de maneira intensa para trazer um refrigério e um refúgio para as pessoas que se encontram nessa situação. Às vezes, a insônia vem por causa de um problema familiar. Às vezes, a insônia pode chegar por causa de um problema no trabalho, um problema no casamento, questão de emprego, questão de faculdade, um empenho, talvez e o esforço para passar em um concurso público. Essas coisas, um filho, essas coisas podem cercar-nos, pode parecer tempestades, pode tirar até o sono, até das pessoas mais devotas ao Senhor. Veja que esse é um salmo escrito por Davi. Davi, ele primeiro reconhece a situação que ele está enfrentando. E qual é a situação que Davi está enfrentando? Ele está passando por dificuldades. Ele está passando por calamidades. Ele está passando por sofrimentos muito intensos. Sofrimentos que a priori parecem ser até duradouros. Sofrimentos que, se não tivermos cuidados, podem nos trazer uma falsa compreensão que ali será o final de todas as coisas. Davi está enfrentando, irmãos, um diagnóstico desesperador. O texto diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Esse texto deve ser lido
junto com 2 Samuel, capítulo 15. Porque é um texto ao qual Davi está narrando uma história ali. O seu filho, Absalão, se levanta e vai para Hebron. Lá em Hebron, convida alguns oficiais. E lá ele se declara rei de todo Israel. Davi agora tem que enfrentar o seu filho. O seu próprio filho. Ele está enfrentando uma dificuldade no ambiente familiar. Mas não somente isso, irmãos. Quando você abre a Bíblia, você começa a perceber a situação que Davi está enfrentando. Por isso que o diagnóstico é desesperador. Seu filho se levanta para tomar o trono, para usurpar o trono. E junto com ele vai se multiplicando um exército. Pessoas cada vez mais vão saindo do exército de Davi e se juntando ao exército de Absalão. Absalão está marchando para Jerusalém. E Davi amava tanto a cidade que, por amor à cidade, ele sai de Jerusalém. Ele sai a pé. E o texto também no capítulo 12, no capítulo 15 de 2 Samuel, vai dizer em uma parte lá que Davi chorava e todo o povo chorava junto. A situação é uma situação triste. A situação é uma situação complicada. Por amor à cidade, por amor a Jerusalém, era lá onde estava a arca da aliança que Davi mesmo tinha trazido, por não derramar sangue naquela cidade, por evitar um conflito. Aquele homem sai chorando, a pé, junto com um grupo de seguidores fiéis, passando pelaquele percurso, enquanto do outro lado vem um exército marchando. Quando a gente ler aqui 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12, vai dizer que Absalão mandou vir Aitofel. E quem era Aitofel? Aitofel era do conselho, diz o versículo 12, do conselho de Davi. Aitofel era um conselheiro de Davi, era um amigo de Davi. Aitofel era alguém que estava ali apto para aconselhar o rei nas suas tomadas de decisões. Era alguém próximo. Nós vemos que a situação se torna tão difícil que até aqueles amigos mais chegados o traem, o deixam e vai seguir Absalão. Então a dificuldade aqui é imensa. A dificuldade aqui é enorme. Davi diz que o exército vai se multiplicando. Não basta até os seus conselheiros, aqueles que ora ouviram conversas confidenciais, mas que agora está deixando tudo para seguir o outro lado e aconselhar o seu próprio filho. Não basta tudo isso. O texto diz ainda que não bastasse tudo isso, crescia ali e de uma maneira muito intensa, se multiplicava, se aumentava aqueles que seguiam Absalão. Está dizendo: e a sua cidade de Ló deixou Aitofel, estando ele oferecendo seus sacrifícios, e a conjuração que era aquele exército se fortificava, e vinha o povo, ia crescendo a Absalão. Irmãos, um exército estava se levantando. E esse exército era muito grande. A ponto que no Salmo 3, Davi vai dizer: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Parece que a conta dobrava. Se o exército começou de uma maneira, ele começava a se multiplicar, a aumentar, a aumentar e a aumentar. E esses eram adversários. Mas a pergunta é: qual é o segredo do sono de Davi? Aleluia. A situação não é fácil. Amigos próximos deixando, conselheiros deixando, o exército deixando, seu próprio filho se levantando. Aleluia. E aqui são muitos. Muitos dão uma ideia de intensidade. São muitos os que se levantam contra mim. Aleluia. Agora a
gente olha para a gente, eu disse que seria mais um devocional. Quais são os nossos problemas? Aleluia. Quais são as nossas dificuldades? A gente pode dizer que elas estão se multiplicando, como Davi disse, com um exército. Ainda que seu melhor amigo lhe deixe, ainda que as dificuldades aumentem, você tem um refrigério, você tem um refúgio. E essa situação não é para tirar você e fazer você entrar em desespero. Às vezes Deus nos leva por caminhos que nós não queremos caminhar e por rios que nós não queremos nadar. Mas a glória é dele, o louvor é dele, e o onisciente é ele. É justamente nesses momentos que nós nos agarramos a ele. É justamente nesses momentos que nossa comunhão com ele se estreita. Quando nós olhamos o texto, a dificuldade era tão grande, a dificuldade era tão imensa, que se dizia entre os povos ali, entre as pessoas, entre eles, qual era o ditado que se dizia? Diante daquela cena, diante do exército que estava se levantando, e era muita gente, porque só de mortos no combate ali foi mais de 20 mil. Aleluia. Era muita gente. Diante de tudo isso, o diagnóstico do povo, das pessoas em relação a Davi era o seguinte, verso 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Aleluia. Deus pode ter ajudado ele em outra hora. Deus pode ter sido com ele em outro tempo, mas agora, diante dessa situação, diante do filho se levantando, diante de um exército que está se multiplicando, não há mais salvação para ele em Deus. Dizia. E Davi está dizendo, veja que é Davi que está dando o diagnóstico. Davi está dizendo assim: muitos dizem da minha alma, não há mais salvação para ele. Glória a Deus. Às vezes as dificuldades nos dizem essas coisas. Às vezes as tempestades querem nos fazer amedrontar. Parece que elas vão nos fazer naufragar. Aleluia. E talvez se elas pudessem falar, dizer, dessa vez não sai. Muitos ali diziam, não tem mais salvação para ele em Deus. Aleluia. No meio dessa crise, no meio desses problemas infindáveis, no meio dessas dificuldades intensas e perversas, Davi se levanta e no Salmo 3, verso 3, ele vai dizer, no meio de toda essa dificuldade, ele vai dizer, porém, tu, Senhor, és um escudo para mim. Ainda que o exército se levante, ainda que os meus melhores amigos do conselho fujam e saiam de mim, ainda que as pessoas dizem, dessa vez não há salvação, tem uma coisa, porém tu, Senhor, meu Deus, é um escudo para mim. Aquela que Davi estava dizendo, tu és o meu protetor. Davi andava com valentes, conhecido como os valentes de Davi, mas Davi não está confiando nos seus valentes. Davi está dizendo, tu és, Senhor, o meu escudo. Glória a Deus. É que nós aprendemos. É que nós aprendemos. Podem vir dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Podem vir problemas. Podem vir causas que parecem ser insolúveis. Mas tem uma coisa, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer dificuldade, eu posso olhar para a Escritura e dizer, porém, Senhor, tu és um escudo para mim. Os meus sentimentos, às vezes são falhos. E ele não é critério para a minha peregrinação, para eu continuar seguindo até a mansão celestial.
Mas a palavra de Deus é. É. Ainda que meu sentimento venha a duvidar, eu posso olhar para a palavra de Deus, que a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as palavras, Jesus diz, as minhas palavras, e toda a Bíblia fala de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu posso olhar para a Bíblia, mesmo cheio de dúvida, mas confiar que ela é verdadeira e dizer: Senhor, no meio dessa situação, Tu és um escudo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és o meu protetor. Verdade, Deus. Tu és o meu Aleluia, Senhor. Jesus. Grande Deus. E uma coisa, ele diz outra coisa. Glória a Ele Deus. diz: Tu és um escudo para mim. Mas Davi também diz: Tu és a minha glória. Aleluia. Davi, o esplendor do seu reino. Glória a Deus. Todos nós, e até ali é com respeito, posteriormente, depois, quando se fala de Davi, do reino de Davi, da descendência de Davi. Até mesmo na época do cativeiro, muitos salmos eram lembrados ali, dessa época, do esplendor de Israel com o rei Davi. No seu trono, com seus servos, com seus oficiais, na sua majestade, com ouro conquistado, em um reino glorioso. Mas agora, Davi está descendo cabisbaixo, andando, saindo da cidade de Jerusalém. Parece que Davi perdeu a glória, mas Davi está dizendo: porém tu, Senhor, és a minha glória. Aleluia. Davi pode estar perdendo a glória, mas Deus nunca perde a sua glória. Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores e continua no seu trono santo. Glória a Deus. Está descendo. Entendeu? Parece o seu esplendor, mas ele diz: o Senhor é a minha glória. Porque o Senhor continua sendo rei. E como rei, o Senhor manda em todas as coisas. Nada acontece senão pela permissão e pela vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porém, o Senhor é um escudo para mim, é a minha proteção. No meio dessa guerra, no meio dessas dificuldades, ainda que eu venha a descer, ele é a minha glória, o Senhor é a minha glória. E tem uma coisa: é o Senhor que exalta a minha cabeça. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Eu estou saindo, mas é o Senhor que exalta. Pode até pensar que eu estou saindo humilhado, mas os humilhados serão exaltados. É o Senhor, se assim o Senhor quiser, porque o Senhor é soberano. Glória a Deus. E agora nós vimos essa primeira parte de adversidade e segredo do sono da vida. Davi diz: o Senhor é meu escudo. Aleluia. O Senhor é a minha glória. O Senhor é que exalta a minha cabeça. Aleluia. Quem é que pode nos tirar isso? Louvado seja Deus. Qual é a confiança que a gente aprende aqui? No meio de qualquer situação, nunca devemos esquecer qual é o fim principal do ser humano. Para que foi que nós nascemos? Para glorificar a Deus Aleluia. e para se alegrar nele para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Dificuldades não vão tirar isso de mim. E dificuldades não devem tirar isso de ninguém. Aleluia. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso socorro, bem presente nos momentos de angústia. É verdade. Ué, Senhor, foi isso. A minha glória que exalta a minha cabeça. E agora a gente vê isso se afirmando. Porque Davi vai dizer no verso 4: com minha voz clamei ao Senhor. O que é que Davi está sendo? Comunhão com Deus. Davi está orando. Com a minha voz eu clamei ao Senhor. Aleluia. O que é que a gente aprende aqui? É no meio dessas dificuldades que nós somos convidados a não se afastar, a não procurar em outros lugares, a não pedir a outras coisas. Aí Davi vai dizer: com a minha voz eu clamei ao Senhor, e eu tenho certeza, o Senhor ouviu as minhas orações. Verso 4: com minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo
podemos orar no meio dessas dificuldades. No lugar de fazer, ou falar, ou correr para A e para B, devemos ouvir a Escritura. E nesses momentos de dificuldades podemos chegar e clamar ao Senhor, tendo a certeza que Ele ouviu as nossas orações. Aleluia. O tempo é dele. Glória a Deus. Porque é glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, no verso 5, Davi vai dizer agora: Eita, Deus fiel. eu me deitei e eu dormi e acordei. Uma guerra estava enfrentando. Uma guerra. Um exército se levantando para persegui-lo. E ele chega a dizer: eu me deitei. Por quê? Porque tu és um escudo para mim. Aleluia. Por quê? Porque tu és a minha glória. Aleluia. Eu me deitei. Por quê? Porque eu tenho certeza que o Senhor ouviu as minhas orações. Aleluia. Eu me deitei e dormi e acordei. Porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Deus fiel. Irmãos, Deus é o mesmo. Deus é imutável. Ele é eterno. Ele é perfeito. Ele é santo. Glória. Ele é justo. Glória. Não importa os problemas que viemos a enfrentar. E ainda às vezes tempestades chegam a pegar-nos de surpresa. Mas temos uma convicção: Deus nunca é pego de surpresa. Aleluia. Deus conhece todas as coisas. Aleluia. Como devemos nos proceder diante das dificuldades, desses momentos que passamos. Devemos afirmar a nossa fé. Devemos nos levantar e dizer: o Senhor é um escudo para mim. Grande Deus. O Senhor é o que exalta minha cabeça. Glória. Glória a Eu Deus. se importo com os aplausos do mundo, mas eu se importo com a tua aprovação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus amado, esse texto possa ficar no nosso coração. Glória a Deus. Esse texto, depois desses episódios, pode perceber que o texto está crescendo. Davi dorme sossegado, ele confia em Deus. E agora, no verso 6, ele vai dizer: não temerei Aleluia. 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu sabendo quem é Deus, soberano, eterno, Glória a Deus. deixou o esplendor da sua glória e veio habitar no meio de nós. E no tempo certo e oportuno, enfrentou as dificuldades com caminho fiel até o Calvário, a morte de cruz. Um Deus como esse Deus que amou de tal maneira que entregou o seu Filho para naquela cruz ser o nosso substituto. Aleluia. Glória. Eita Jesus, amém. Não nos vai abandonar. Aleluia. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Seu sangue é precioso. Sendo assim, Ele nunca vai abandonar aqueles que entregaram a vida a Ele. Aleluia. Eita Jeová. Jesus disse aos seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Seu sangue é muito precioso para Ele nos abandonar na nossa jornada e no nosso caminho. Seu sacrifício é de alto valor e suficiente para nos levar até o céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, não importa as dificuldades, não importa os problemas, aquilo que tem tirado o sono, que você possa ter uma certeza e possa declarar como Davi, no meio dessa cena: Tu és, Senhor, o meu escudo, a minha proteção, o que exalta a minha cabeça, a minha glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E que você possa deitar e dormir, Glória. descansar. Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Descanse no príncipe da paz. Descanse no Emmanuel. Aleluia. Deus conosco. Entrega a Ele, diz a Bíblia, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele tudo Fará. Possamos fazer isso, entregar todos os momentos da nossa vida. Em suas mãos, nós estamos seguros. Aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia.